Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 186, Nassins vs Chiyotora. E a multidão vibrava na arena enquanto Caperdonishi, com um tom energético, anunciava o início da próxima luta. Entretanto, enquanto a atenção do público estava voltada para o torneio, Nassins demonstrava uma preocupação, não com sua própria luta, mas com o Dabuzo que foi levado pelos Cavaleiros do Caos. No entanto, para Percival era um pouco difícil de explicar, pois ele conta que os cavaleiros encarregados de levar Dabuzo, por razões que ele desconhecia, acabaram lhe deixando para trás. Sendo assim, Dabuzo parecia estar bem. Mas naquele instante, uma voz baixa e misteriosa interrompeu aquele momento, chamando a atenção de Nassins para ele. Era Chiyotora que, com tom frio e impaciente, intimou Nassins dizendo: "Vamos começar logo." E após dizer isso, Chiyotora segue em direção à arena, e Nassins, por sua vez, rapidamente se despede de Percival, que lhe deseja boa sorte antes de vê-lo partir. No entanto, Percival não conseguia afastar a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Logo então, Caperdonishi ergueu a voz anunciando: Chiyotora versus Nassins. Que a segunda luta da segunda fase comece. Porém, com uma calma inquietante, Chiyotora sacava sua espada e, observando a cena, Anne, intrigada, comentava: "Não sei se é só impressão minha, mas ele parece uma pessoa completamente diferente de quando lutamos." Mas, do outro lado, Nassins, por sua vez, rapidamente sacou suas adagas e adotou uma postura ofensiva. E num piscar de olhos, o duelo começou. As lâminas se cruzavam em alta velocidade, mas parecia ter algo de estranho. Chiyotora estava insanamente empolgado e extremamente confiante, enquanto Nassins parecia estar sendo pressionado, ou como diz Edlen, ele estava sendo empurrado para trás. Mas Shion comenta que parecia não ser bem assim, pois Nassins facilmente conseguiu encontrar uma abertura e desferir um golpe certeiro, cortando um dos dedos de Chiyotora. E Shion conclui que Chiyotora parecia estar lutando sem tática alguma, apenas por puro desespero. No entanto, mesmo com Nassins saindo em vantagem, seus amigos demonstram preocupação. Anne comenta que tem algo de errado com o jeito de lutar de Chiyotora, pois ele estava lutando de forma descuidada. Anne não sabia realmente dizer se ele estava confiante demais ou simplesmente não tinha vontade de lutar. Mas logo o motivo daquela inquietação se revelou na expressão no rosto de Chiyotora, pois em vez de demonstrar dor ou frustração, ele estava sorrindo. Um sorriso frio, enigmático, enquanto observava Nassins de costas. Porém, para surpresa de Chiyotora, Nassins se vira assumindo novamente uma postura ofensiva, determinado a vencer. Chiyotora, por outro lado, ainda confuso, observa sua mão e se questiona:
porque sua ferida não foi transferida. Mas após um breve instante de reflexão, ele sorri e comenta que provavelmente ainda não se acostumou completamente com esse poder. E aproveitando o momento, Narcis decide questioná-lo. Essa armadura de couro e essa pequena espada pertenciam a Holtz, contra quem lutei. E essa flauta em sua cintura era de Turret, que enfrentou Gawain. Por que você tem esses itens? Mas Theodora não responde com palavras, mas com movimento, o mesmo que Holtz fazia para invocar o portão do purgatório. Narcis então obtém sua resposta, porque eu preciso deles. E diante do imenso portal que se forma, Narcis rapidamente decide se afastar. Enquanto isso, Beltrap observa a cena impactado e Percival está em choque, enfatizando quão inesperada e perigosa é aquela situação. O vórtice negro se expande violentamente. Caperdoniche, alarmado, exclama: mas o que está acontecendo? Esse poder mágico é o mesmo que vimos Holtz usar. E Theodora, por sua vez, então explica: a armadura e a espada de Holtz são artefatos mágicos criados para resistir ao miasma do purgatório, assim como a flauta de Turret. E diante dessa revelação, Narcis levanta outra questão: como você consegue usar a magia dele? O que aconteceu com Holtz e Turret? E sem cerimônias, Theodora friamente responde: eu os matei e depois roubei suas magias. Ao ouvir isso, Gawain questiona: então ele consegue roubar a magia das pessoas que mata? E Narcis não consegue acreditar. Você matou seus próprios amigos? Isso é loucura! Aqueles dois eram pessoas importantes para você. Mas Theodora apenas responde: gostaria que você parasse de dar lições para estranhos. Theodora então reforça uma visão cínica da realidade, sugerindo que o mundo é inerentemente cruel e injusto, porque ele tirou tudo dele: amor, afeição, amizade, confiança e toda esperança. Enquanto pronunciava essas palavras, Theodora leva a flauta aos lábios e começa a tocar. O som sinistro ecoa pelo ar e de dentro do portão recém-aberto, presenças obscuras emergem. Elas avançam sem hesitação, investindo diretamente contra Narcis. A cena deixa todos perplexos. Caperdoniche, atônico, exclama que Narcis foi atingido por um ataque vindo de outra dimensão. Doni e Gareth, igualmente chocados, observam sem conseguir acreditar no que vem, pois diante deles, duas criaturas bizarras surgiram no campo de batalha. Esse era o poder mágico de Turret, subjugação. No entanto, Narcis conseguiu se proteger usando o boneco gigante Percival. A primeira forma da lança espiritual Shastifal esponja Percival. Mas Theodora não se abala e segue dizendo que em breve Narcis também irá entender que a esperança não existe em lugar nenhum daquele mundo, pois os humanos, no final, não passam de criaturas solitárias. As bestas do purgatório avançam contra Narcis, mas o guardião também avança contra elas. E enquanto as criaturas do purgatório travavam uma batalha feroz contra o guardião, Theodora continuava seu discurso frio e implacável. Não importa o quanto você se importe com alguém, não importa o quanto queira que essa pessoa também se importe com você, pois no fim, vocês nunca irão se entender. E eu sei, você está apaixonado por aquele garoto de cabelo verde, não está? Pois saiba, esses sentimentos são apenas ilusões, algo que nunca será correspondido. Porque quando você morre, tudo acaba. Tudo simplesmente
desaparece. E é por isso que eu irei te matar, e também aquele que você ama. E esse discurso sobre os sentimentos inúteis e de que tudo irá terminar em desespero conseguem atingir Nassins profundamente. O herbalista assume uma postura ainda mais ofensiva, dizendo que não irá deixar isso acontecer. Lance espiritual Shastifal, segunda forma, Shastifal. Nassins altera a forma de sua arma e a lança diretamente contra Diodora. Um golpe que lhe atinge em cheio, ferindo brutalmente seu ombro. Um ataque carregado de toda a fúria que Diodora despertou dentro de Nassins naquele instante. Porém, aquele ferimento é transferido para Nassins. Seu olhar mostra uma mistura de choque e desespero, enquanto seu braço direito é violentamente perfurado e dilacerado, enquanto do outro lado, Diodora permanece inabalável. Seu olhar frio e confiante contrasta com a expressão de dor de Nassins. Ele ergue a mão levemente manchada de sangue e com um sorriso cínico declara: "Veja só, parece que os deuses estão do meu lado." O ataque, impulsionado pelo desespero de Nassins, não apenas se mostrou inútil, mas o deixou gravemente ferido, enquanto Diodora segue imponente, como se tudo estivesse saindo exatamente como planejado. Continua no próximo capítulo, intitulado O Garoto que Sucumbiu à Escuridão. E aconteceu exatamente tudo o que a gente havia previsto, né? Um começo de luta que teve como propósito revelar para todos os novos poderes de Diodora, além de ter mostrado um pouco mais da nova personalidade de Diodora, marcada, né, por uma visão do mundo sombrio e desesperançoso, onde ele rejeita completamente a ideia de esperança. Um contraste, né, direto com Percival, cujo poder, ironicamente, é alimentado justamente pela esperança. Aliás, Nakaba, né, vem deixando cada vez mais claro que Diodora é literalmente uma contraparte de Percival, com um poder que, ao que tudo indica, se alimenta do desespero. Já que em determinado momento da luta, a gente vê que Nassins consegue ferir Diodora, que propositalmente, né, queria que isso acontecesse. Mas ele acaba se surpreendendo, pois o ferimento não é transferido para Nassins. E aqui, o próprio Diodora, ainda sem compreender totalmente a mecânica de sua magia, deduz que talvez ainda não tenha se acostumado completamente com esse poder. Mas aqui seria meio que uma percepção do próprio Diodora, já que o Nakaba, ao longo do capítulo, acaba possivelmente entregando o verdadeiro motivo daquela primeira ferida não ter sido transferida. Pois logo depois, a gente vê, né, o Diodora provocando Nassins com todo aquele discurso, chegando ao ápice ao afirmar que matará a pessoa que ele ama, no caso Percival. E aqui Nassins, já tomado por um forte sentimento, ataca Diodora com o peso de toda essa fúria. E segundos depois, o ferimento que ele causou em Diodora é transferido para seu próprio corpo. E isso sugere fortemente que a ativação do poder de Diodora ocorre quando ele é atingido por um golpe carregado de emoções intensas. E essa teoria se reforça ao observarmos a primeira vez que Nassins o feriu. Naquele momento, o herbalista estava focado e calmo, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento intenso. E se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente consegue observar que tanto Holtz quanto Turret, quando atacaram Diodora, estavam também
tomados por sentimentos intensos. No caso de Holtz, o sentimento dominante era a culpa, enquanto Turret agia movido pelo desprezo. E o que tudo isso tem em comum é que essas emoções, quando levadas ao extremo, se convertem em desespero. Medo intenso, ódio intenso, dor intensa, tudo isso leva ao desespero. Portanto, Theodora pode ter se tornado ou está a caminho de se tornar a verdadeira contraparte de Percival, um ser cujo poder se alimenta do desespero e nega tudo aquilo que nasce da esperança. E esse contraste não só os coloca em lados opostos, mas como também torna o embate entre eles ainda mais significativo e intrigante. Já quanto ao título do próximo capítulo, O Garoto que Sucumbiu à Escuridão, a princípio parece se referir ao próprio Theodora, que passou por uma transformação drástica. De alguém puro e inocente, ele se tornou um ser perverso e corrompido, com uma visão completamente sombria do mundo. No entanto, Nakaba costuma subverter expectativas ou dar duplos sentidos aos títulos de seus capítulos. Por isso, é possível que esse título também se refira a Percival, que pode sucumbir à escuridão ao presenciar a morte de Naxx pelas mãos de Theodora. E se isso acontecer e Percival não conseguir ressuscitá-lo porque Theodora absorveu sua essência, o peso dessa perda pode arrastá-lo para o desespero também, com Percival prometendo matar Theodora caso necessário para trazer Naxx de volta. Mas para derrotar Theodora, Percival iria precisar primeiro superar o desespero. Mas sobre isso, a gente se aprofunda melhor caso de fato todo esse cenário aconteça em outro vídeo. Mas agora eu quero saber de vocês. Gostaram desse capítulo? Qual seria o ponto fraco dos poderes de Theodora? E o que acham que irá acontecer com Naxx no próximo capítulo? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer ao Ítalo, Emanuele e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado e agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!